Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 2. 1 Coríntios, capítulo de número 2. É o texto que tomaremos por base para a meditação desta noite. 1 Coríntios, capítulo de número 2, lemos assim: E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, e em temor, e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com as palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e a ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. O caráter da pregação. Podeis estar assentado, meus irmãos. Glória a Deus. O apóstolo Paulo está escrevendo esta carta aos irmãos em Corinto. A cidade de Corinto era um dos mais importantes centros de filosofia grega. Eles davam muita importância aos grandes filósofos, os pensadores, os oradores. Eles gostavam de ouvir discursos rebuscados, gostavam de ouvir gente que sabia discursar. A cidade de Corinto era também um dos maiores centros de licenciosidade do primeiro século. Tanto a prostituição como o homossexualismo era praticado abertamente na cidade, que tinha uma ligação também, essas práticas, com a prática religiosa. Além da influência filosófica na cidade e na religião, havia em Corinto também os falsos apóstolos, que Paulo vai ter que, na sua segunda carta, trabalhar contra o falso evangelho, que também é levado à igreja de Corinto. A integridade do evangelho estava sendo comprometida em Corinto, assim como está também sendo comprometida hoje, não é? Um evangelho misturado com filosofia, com liberalismo, um evangelho misturado com ideologias políticas, como, por exemplo, a teologia da libertação, de Leonardo Boff, um evangelho misturado com um experiencialismo heterodoxo de igrejas neopentecostais, um evangelho misturado com pragmatismo, não é? A igreja mercado,
Enfim, essas coisas também acontecem no nosso tempo hoje. E Paulo, para corrigir esses problemas, ele expõe sobre os fundamentos básicos da pregação do Evangelho. E há pelo menos 3 coisas a destacarmos aqui sobre o verdadeiro Evangelho que Paulo prega. A primeira verdade é que o Evangelho verdadeiro centraliza-se na morte de Jesus Cristo. Paulo está relembrando os irmãos desde o começo do texto que o conteúdo do Evangelho, diz o verso de número 2, ele diz: porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado. Na capital da filosofia, Paulo decide concentrar a sua mensagem na cruz de Cristo. A morte de Cristo não é uma doutrina periférica, mas é a doutrina central do cristianismo. A expiação, a morte substitutiva de Cristo é o ponto culminante do Evangelho. Para nós, o centro do Evangelho é a cruz de Cristo, a morte de Cristo. A cruz aponta para a justiça de Deus, para o amor de Deus. A mesma cruz que é escândalo para os judeus, que é loucura para os gregos, é a própria essência do Evangelho. A essência do Evangelho está na cruz de Cristo. Paulo não anuncia simplesmente a Jesus como homem perfeito, o modelo de uma nova ética, o supremo mestre da espiritualidade, mas fala de Jesus, o crucificado. É no Cristo crucificado que se encarna toda a sabedoria de Deus. É em Jesus. E nós temos visto hoje alastrar-se no Brasil também um evangelho humanista, pragmático, centrado no homem. Não um evangelho que é centrado na cura, na prosperidade, em coisas que são periféricas e não o Evangelho de Cristo. O mais importante para nós, irmãos, é conhecer a Cristo, o crucificado. O Evangelho de Cristo fala dele vindo do céu para salvar. Esse é o centro do Evangelho. As demais coisas são as demais coisas, são periféricas. O cerne do Evangelho é Jesus crucificado. Então Paulo vai a Corinto não para expor ideias rebuscadas no centro da filosofia, não do pensamento humano. Ele vai para anunciar o Evangelho de Cristo, o Cristo crucificado. Ele vai pregar a respeito do Evangelho verdadeiro. E ele começa dizendo no verso 1: e eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria. Paulo toma uma decisão firme no seu ministério. Ele não tem outro assunto, ele não tem outra paixão a não ser Cristo. Cristo é tudo em todos. Esta é a pregação de Paulo. Nem política, nem filosofia, nem dinheiro. A vida de Paulo era anunciar a Cristo, mostrar a Cristo. E Paulo relembra aos coríntios a sua maneira de pregar o Evangelho. Ele diz no verso de número 13, como é que ele pregou o Evangelho em Corinto? E eu estive convosco em fraqueza, e em temor, e em grande tremor. Paulo diz que não chega na capital da filosofia cheio de filosofia. Ele não diz que ele chega lá cheio de si, cheio de sabedoria humana, dizendo, olhem para mim porque eu sei das coisas. Não, ele diz, eu tive entre vós em fraqueza, mas em temor, fraco, mas em temor e em tremor diante do Cristo crucificado para anunciar o Evangelho. O Evangelho, portanto, que Paulo prega é o Evangelho sem presunção, sem autoconfiança, com humildade, sabendo da sublimidade do seu ministério e da grandeza da mensagem que ele trazia para a cidade de Corinto. Então, a maneira de pregar o Evangelho
verso de número 4, ele diz uma forma de pregar o evangelho negativamente. Ele diz: a minha palavra e a minha pregação não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. Ele diz que então há uma maneira de pregar o evangelho positivamente. É a demonstração de espírito e de poder. Paulo dependia somente do Espírito Santo. O que ele está dizendo aqui, irmãos, é uma coisa muito séria. Ele não dependia dele, ele dependia do Espírito Santo. E se tem um homem que poderia dizer que tinha habilidade, capacidade para dizer que conhecimento, era Paulo. Vamos lembrar que Paulo era filósofo, Paulo era doutor da lei, ele era doutor em teologia, ele conhecia todo o costume helênico, o costume grego, ele conhecia toda a cultura judaica, ele conhecia toda a escritura, ele era doutor em Bíblia. E ele poderia chegar lá e dizer: eu vim aqui porque eu tenho conhecimento, sou doutor honoris causa. Eu sou alguém que tem conhecimento e eu vim aqui porque eu sei o que eu estou dizendo. Mas ele não chega desse jeito, ele diz: eu vim em fraqueza. Eu não vim pregar o evangelho com sabedoria humana. Eu dependo totalmente do Espírito Santo. Porque se na capital, se em Corinto, as pessoas estavam acostumadas a ouvir belos discursos, Paulo chegando lá com uma linguagem rebuscada, falando bonito, ele era apenas mais um homem que falava bonito na capital, em Corinto. Mas quando ele chega e diz: eu vim aqui em fraqueza, mas em demonstração do poder do Espírito Santo. O Espírito Santo é que iria convencer as pessoas, os corações seriam tocados pelo poder do Espírito Santo, e não pela retórica, e não pela forma rebuscada de falar, mas no poder do Espírito Santo. Paulo então está pregando esse evangelho, porque ele quer que eles confiem em Deus e não no mensageiro. O mais importante é a mensagem, não o mensageiro. Que Paulo está dizendo: vocês precisam crer na mensagem que eu trago, não naquilo que eu digo porque sou eu que digo, mas na mensagem. A mensagem que eu trago é a mensagem do Cristo crucificado. É esta a pregação. E falar de cruz, e aí a gente fica pensando que falar de cruz naquele cenário era uma loucura, porque eles estavam acostumados a ouvir coisas bonitas, mas não ouvir sobre cruz. Cruz é sofrimento, cruz é morte, de alguém que morreu na cruz para salvar. Que mensagem é essa? Mas ele diz que esta é a verdadeira mensagem, que ele dependia totalmente do Espírito Santo para anunciar esta mensagem. Ele diz que o vaso é de barro, mas o conteúdo é o tesouro. Quem é Paulo? Paulo é apenas o servo que traz a mensagem do Evangelho. Então, o Evangelho que Paulo prega está centralizado na morte de Cristo. Mas a segunda verdade é que o Evangelho que Paulo prega é parte do plano eterno de Deus. Ele diz no verso de número 6: todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam. O Evangelho é a sabedoria de Deus. Jesus Cristo crucificado é a sabedoria de Deus, não a sabedoria dos homens. A verdadeira sabedoria, portanto, o que Paulo está dizendo aqui, não é a filosofia. A verdadeira sabedoria é o Evangelho. Quer ser sábio? Conheça o Evangelho. A sofia, né? A filosofia que Paulo está falando ali, ele está dizendo: esta não é a verdadeira sabedoria.
A verdadeira sabedoria é o poder do Evangelho. Quem conhece o poder do Evangelho, conhece a verdadeira sabedoria que vem de Deus. Deus é a fonte da sabedoria. Glória a Deus. No verso de número 7, ele diz: onde está a origem da sabedoria? Mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Falamos a sabedoria de Deus. A origem da sabedoria, portanto, está em Deus. Ela não procede dos homens, mas de Deus. A verdadeira sabedoria não foi engendrada na história, mas na eternidade. Nossa salvação foi planejada por Deus na eternidade. Até a morte de Cristo estava nos planos de Deus. Quando ele diz aqui que está falando de mistério, esse mistério que Paulo prega, ele diz que esse mistério foi revelado através de Jesus Cristo. O Evangelho, portanto, é a revelação do mistério de Deus. Não há mais nada oculto agora no Evangelho. Deus revelou. A verdadeira sabedoria de Deus foi revelada. Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo veio, a verdadeira sabedoria foi revelada. Ele diz que antes estava oculto, mas agora foi revelada. Quando Jesus veio, a sabedoria foi revelada. O mistério que estava oculto foi revelado. Deus revelou. Tudo foi planejado por Deus na eternidade. Até a morte de Cristo já estava nos planos eternos de Deus. Diz o livro do Apocalipse que quando nós chegar no céu, nós vamos cantar ao Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Esse é o mistério que Paulo está dizendo aqui. Antes da fundação do mundo, Jesus foi morto antes que o mundo existisse. Como assim, pastor? Vamos entender uma coisa aqui. Deus não é pego de surpresa. Deus, na sua presciência, sabe todas as coisas. Deus sabe tudo. Deus não precisava ter criado o mundo para ser Deus. Deus é Deus. Deus é autoexistente. Deus não precisava criar nada para ser Deus. Ele existe. Ele é autoexistente por si mesmo. Mas na sua grandeza, na sua sabedoria, na sua presciência, Ele decidiu criar o mundo incriado, o mundo de Deus. Os céus, os anjos, os seres angelicais, toda a glória e majestade que cerca os céus, Deus criou. E lá na eternidade, um dia Deus projetou criar também todo o nosso sistema solar. Criar o sol, a lua, as estrelas. E entre tudo isto, a terra. E decidiu também nesta terra criar o homem, a sua imagem e semelhança. Deus planejou, Deus projetou. E aí, quando eu digo que Deus não é pego de surpresa, Deus já de antemão, sabendo que daria ao homem poder de decisão, porque Deus lá no Gênesis diz que Deus diz assim: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Imagem e semelhança de Deus. E alguém pensa que nós fomos feitos à imagem de Deus em corporalidade. Não, irmãos. Nós não somos corporalmente semelhantes a Deus. Nós somos em personalidade, criados à imagem e à semelhança de Deus, com poder de decisão, com raciocínio lógico, com tomada de decisões. Então Deus dando ao homem poder, capacidade para decidir, de racionar, de ser racional, de tomar decisões, Deus também já sabia que esse homem um dia iria falhar, ele ia tomar decisões erradas, ele ia pecar, o pecado entraria no mundo e degradaria todo o projeto de Deus original. Então, de novo, se Deus já sabia que o homem ia pecar, por que Deus criou mesmo assim? Deus poderia não ter criado. Deus poderia simplesmente, já que esse homem vai pecar, então, não vou fazer. O projeto vai dar errado. Só que o projeto de Deus não dá errado.
Deus nunca erra. Sabendo que o homem ia pecar, antes de criar o homem, Deus já havia planejado como resgatar esse homem. Como Deus iria fazer para salvar a humanidade. Então planeja, projeta o plano de salvação. Jesus, então quando você lê que Jesus, o Cordeiro de Deus, foi morto antes que o mundo existisse, lá na eternidade já estava tudo desenhado, planejado, arquitetado, e Paulo está dizendo que esse é o mistério que esteve oculto, que não foi revelado, que os homens, os sábios, os santos homens de Deus do Antigo Testamento não tinham ideia do que era esse mistério de Deus, oculto em mistérios, mas que foi revelado a nós, diz o apóstolo Paulo. Então Jesus é o mistério de Deus que foi revelado. E Paulo, quando vai pregar, ele diz: eu trouxe a sabedoria de Deus, não a sabedoria humana. Esta sabedoria de Deus, aos filósofos de Corinto, parece loucura, mas eu trago aqui a sabedoria de Deus, do poder de Deus para salvar. Então, Paulo está pregando a sabedoria de Deus, ela procede de Deus, o mistério. Aliás, desde Atos capítulo 2, verso 22 e 23, quando Pedro está pregando, ele fala sobre isso, né, sobre a morte de Jesus antes da fundação do mundo. Ele diz, Atos 2, 22, homens israelitas, escutai estas palavras: a Jesus Nazareno, homem provado por Deus entre vós com maravilhas, prodígios e sinais que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos sabeis. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, prendestes, crucificastes e matastes pelas mãos dos injustos. Presciência de Deus. Jesus foi morto na presciência de Deus. Então a morte de Jesus não foi um acidente. Alguém, né, que coloca um Jesus histórico, dizendo que Jesus pagou para ver o que ia acontecer, né, quando Jesus foi a Jerusalém naquele final de semana de Páscoa. Jesus pagou para ver. Jesus sabia que os príncipes não gostavam dele, mas Jesus não acreditava que fosse preso. Ah, irmãos, quando nós lemos a Bíblia, essa ideia cai por terra, porque você vai ver sempre lá, que durante o ministério todo de Jesus, Herodes sempre tentou prender Jesus. Jesus sempre foi avisado que Herodes queria prendê-lo. E há até uma certa feita em que Jesus está no templo ensinando, e toma um conselho para prender Jesus. Pilatos manda lá, Herodes manda lá soldados, não é, para prender Jesus. E os soldados que chegam para prender Jesus, param para ouvir Jesus ensinando. E o que acontece com os soldados? Eles se convertem. Eles dizem: nunca ninguém falou como este homem, ele é o Filho de Deus. E eles voltam para Pilatos, e Pilatos pergunta: mas cadê o homem? Vocês não trouxeram? Ele diz: não. Eles dizem a Herodes: não, aquele homem é o Filho de Deus, ele tem poder e autoridade. Pilatos outra vez também decide que chega a hora de prender Jesus, e formam conselhos entre os anciãos, os príncipes do povo, e pedem ordem para Herodes para prender Jesus, e mandam avisar Jesus no templo, dizendo: Herodes vai mandar te prender. Qual é o recado que Jesus manda para Herodes? Para os mensageiros que dizem que Herodes vai prendê-lo, Jesus diz: voltem lá e digam para esta raposa,
Olha como Jesus se refere a Herodes. Digam para esta raposa que eu prego hoje, amanhã e depois aqui: ninguém põe a mão em mim, porque não é chegada a minha hora. Minha hora não chegou. Presciência de Deus. Sempre Jesus está falando: a minha hora não chegou, minha hora não chegou, minha hora não chegou. Quando chega aquele final de semana, Jesus está longe de Jerusalém, ele reúne os discípulos e diz: vamos a Jerusalém, porque a minha hora chegou. Minha hora chegou. Chegou a hora em que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos principais do povo. Chegou a hora. Então Jesus vai, porque sabe que a sua hora chegou. Se Jesus não quisesse ser preso, não quisesse ser entregue em nosso favor, lembra naquela madrugada, depois de Jesus instituir a Santa Ceia, Jesus vai ao monte com os discípulos no Getsêmani para passar a noite. Jesus chama os discípulos e diz: vamos orar. Chegou a minha hora, velem comigo. E os discípulos dormem. Jesus chama uma, duas vezes, e ele se angustia, porque sabe que a sua hora chegou, e o seu suor verte também sangue. E chega a hora em que ele acorda os discípulos pela terceira vez e diz: vamos daqui, porque a minha hora chegou, o adversário se aproxima. Jesus vai de encontro aos soldados que haviam combinado com Judas prender Jesus. E quando chegam na noite, na madrugada, lá no monte Getsêmani, Jesus se adianta e pergunta a eles: a quem buscais? E eles respondem: a Jesus Nazareno. Jesus diz: sou eu. E quando Jesus diz: sou eu, eles caem por terra, se recuperam. Jesus volta a perguntar: a quem buscais? E eles dizem: a Jesus Nazareno. Jesus diz: já vos disse que sou eu. E aí Jesus olha para os soldados e diz: deixa eles irem. Deixa os discípulos irem. Se é a mim que buscais, deixa a estes irem. O que Jesus está fazendo? Eles não precisam morrer. Não é a hora deles e nem o tempo deles. Sou eu. Jesus se entrega. Então Jesus é o sacrifício de Deus, e esta é a sabedoria de Deus. Jesus se entrega por nós. Esse é o centro do Evangelho. Esta é a mensagem do Evangelho. E faz parte do plano eterno de Deus. Já estava projetado antes que o mundo existisse. Já estava planejada a morte de Jesus para salvar. Glória a Deus, para nos resgatar, como diz o apóstolo Pedro, em 1 Pedro capítulo 1, verso 18, sabendo que não foi com ouro, com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual na verdade em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo foi conhecido, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Antes da fundação do mundo, manifestado agora por amor de vós. Projeto de Deus. Projeto de Deus, a salvação é um projeto de Deus. Então o Evangelho não é uma ideia tardia, mas uma coisa planejada na mente de Deus desde a eternidade. Irmãos, salvação é projeto de Deus, é um planejamento de Deus. Deus planejou a nossa salvação, Deus planejou a tua salvação. Deus projetou a igreja, e este é o mistério que foi revelado. Deus revelou o propósito desta sabedoria de Deus,
não apenas para a glória de Deus, mas também para a glória dos redimidos, para a glória dos filhos de Deus. O plano de Deus sempre objetiva a plena glória de Deus, mas também culminará na nossa glória, na nossa redenção. A sabedoria de Deus é para a glória de Deus, mas também é para a nossa glória, porque culmina na redenção dos salvos em Cristo Jesus. Nós desfrutaremos também desta glória de Deus, desta sabedoria de Deus que foi revelada através de Cristo. Esta glória de Deus também é nossa, porque haverá a redenção. Nós também participaremos da glória de Deus. Aleluia. A oração de Jesus, em Lucas 23, 34, dizer que Jesus pede ali, que perdoe, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Os governantes de Roma, as autoridades judaicas não sabiam de fato quem era Jesus. A sabedoria de Deus. Os sábios deste mundo são ignorantes espirituais. Se eles soubessem quem era Jesus, jamais teriam crucificado ao Senhor da glória. A ignorância espiritual, a causa de imenso mal, é também a ocasião de imenso bem, diz o apóstolo Paulo aqui no verso de número 8. A qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Jesus foi crucificado em nosso lugar. Deus preparou para nós o que nenhum olho viu, o que nenhum ouvido ouviu, o que nenhum coração sentiu, é o que Deus preparou para nós através de Jesus Cristo. Esta é a sabedoria de Deus, oculta em mistério. Glória a Deus. E esses são os dons da verdadeira sabedoria, o que a percepção humana não pode alcançar. Olhos, ouvidos, sentidos, sentimentos, Deus nos revelou pelo seu Espírito. Deus preparou essas coisas maravilhosas para a nossa glória. Essa sabedoria só foi descoberta através da revelação de Deus e não da investigação humana. Foi Deus quem revelou. Essa sabedoria não é descoberta em livros. A sabedoria de Deus não é descoberta nas academias, não é na filosofia, não são nas escolas helênicas, é isso que Paulo está dizendo aqui. Não é Sócrates, Platão, não são eles que ditam a sabedoria vem de Deus, oculta em mistério, mas esta sabedoria foi revelada. Glória a Deus pela sabedoria revelada. A nossa salvação envolve o trabalhar de Deus para as nossas vidas. Aleluia. O céu, as bem-aventuranças eternas, está para além da percepção humana. Elas foram preparadas por Deus para os que o amam. Deus preparou para nós. O Evangelho, então, é revelado pelo Espírito Santo, através da sua palavra, diz o apóstolo Paulo, verso de número 10, até o verso de número 16, encerrando o texto. Paulo vai dizer que o Evangelho é revelado pelo Espírito Santo. A nossa salvação, portanto, envolve a Trindade. Ninguém pode ser salvo a não ser pela graça de Deus. Ninguém pode ser salvo a não ser pela morte substitutiva de Cristo. E ninguém pode ser salvo a não ser pela ação regeneradora do Espírito Santo. Então a Trindade envolve a salvação. Ninguém é salvo sem a graça de Deus. Ninguém é salvo sem a morte de Cristo. Ninguém é salvo se não for regenerado pelo Espírito Santo.
A Trindade está envolvida na salvação. E Paulo vai destacar aqui 4 importantes ministérios do Espírito Santo nesse capítulo. Verso de número 12, ele diz que o Espírito Santo habita nos crentes. Nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. No momento em que você crê em Cristo, o Espírito Santo entra no seu corpo e faz dele o templo da sua habitação. Ele batiza você no corpo de Cristo, ele sela você, e ele permanece em você. É o Espírito Santo. O Espírito Santo está no crente. Nós não recebemos o Espírito do mundo. Nós não recebemos o Espírito do mundo. A sabedoria deste século, nós recebemos o Espírito de Deus. Não recebemos o espírito de escravidão. Não recebemos o espírito do medo. O Espírito Santo sonda os crentes e as coisas profundas de Deus. Diz o verso de número 10: mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. Quem é que revela as coisas de Deus a nós? O Espírito. Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas dos homens, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Como nós saberíamos as coisas de Deus se não fosse pelo Espírito Santo? Se Deus não revelasse a nós pelo Espírito Santo, nós não conheceríamos a Deus. Nós temos que dar graças a Deus, então, irmãos, pelo conhecimento que temos de Deus, porque é o Espírito Santo que nos revela. É o Espírito Santo que revela a você. Quando você lê, abra a sua Bíblia, e Deus começa a ministrar ao seu coração, é o Espírito Santo revelando a sua palavra a você. É o Espírito Santo. Porque quem não tem o Espírito Santo não consegue entender. E o texto vai dizer que parece loucura. Capítulo 1 de Coríntios aqui diz que Paulo está dizendo ali que a pregação parece loucura. Os homens não conseguem entender, não conseguem compreender. Então é natural que alguém que não conheça a Deus chame os crentes de loucos. Você já ouviu falar que crente é louco? Os crentes são loucos, porque não conseguem compreender as coisas de Deus. A sabedoria de Deus, a sabedoria do mundo. Para a sabedoria do mundo, a sabedoria de Deus é loucura, porque elas se discernem espiritualmente. Não é intelectualmente, é espiritualmente. É o Espírito Santo que revela. A sabedoria de Deus é revelada pelo Espírito Santo. E quando o Espírito Santo está revelando ao nosso coração, nós nos alegramos, nós temos alegria de servir a Deus, porque entendemos o propósito de Deus, o projeto de Deus, a sabedoria de Deus, revelada a nós pelo Espírito Santo. E esta revelação de Deus a nós é a sabedoria de Deus. Glórias ao Senhor. O Espírito Santo sonda os crentes. Eu não posso saber o que vai dentro do seu coração, mas o seu Espírito sabe. Assim eu não posso conhecer as coisas profundas de Deus, sua vida, seus atributos, seus propósitos, seus dons, sem ter o Espírito Santo. Ninguém pode saber realmente o que se passa no interior de um homem. Ninguém, exceto o espírito desse mesmo homem. De fora, os outros homens podem fazer apenas conjecturas, mas o espírito do homem não faz conjectura. Ele sabe o que se passa dentro do seu coração. De igual modo, de igual maneira, raciocina. Paulo está dizendo aqui que ninguém de fora de Deus pode saber o que acontece dentro de Deus. Só o Espírito Santo sabe. Então a revelação que temos vem, por assim dizer, de dentro de Deus. Ninguém conhece o que está no homem, senão o Espírito do homem.
Vocês olhando para mim pode fazer conjecturas, mas não saber o que está dentro. Só a pessoa sabe. Ninguém sabe o que está dentro do outro. Só o espírito desta pessoa sabe o que está nele. Paulo está raciocinando aqui dizendo que ninguém sabe de Deus senão o Espírito de Deus. E que nós não saberíamos nada de Deus se o Espírito Santo não revelasse a nós. Tudo que você sabe de Deus foi o Espírito Santo que revelou a você. É o Espírito Santo que revela. Glória a Deus. O Espírito Santo revela a nós. Só o Espírito Santo, que é Deus, conhece a Deus plenamente e revela a Deus a nós através da sua palavra. Deus quer que conheçamos todas as bênçãos da graça de Deus que Ele preparou para nós. E Paulo está dizendo que aquilo que não subiu à mente humana foi o que Deus preparou para os que o amam. E aqui eu paro para pensar que Deus nos dá pacotes do céu de presente. E o Espírito Santo revela a nós esses presentes de Deus, esses tesouros, que é só o Espírito Santo que pode revelar a nós. Se o Espírito Santo não revelar a nós, nós não podemos ter conhecimento de Deus e da palavra de Deus. Há uma história que eu li um dia desses sobre um mendigo assentado sobre uma pedra que tinha um tesouro. E a história é mais ou menos assim. Vê um mendigo à beira da estrada que pedia esmolas, assentado sobre uma pedra. E um dia o proprietário daquelas terras, precisando construir ali, requisitou que aquela pedra fosse tirada dali, removida de lá. Então vários homens, maquinários, chegaram para remover a pedra, aonde o mendigo se assentava para pedir esmola. E ao removerem a pedra, descobriram que embaixo dela havia um tesouro. Havia ouro enterrado lá, muita coisa, uma grande riqueza embaixo da pedra. Mas o mendigo passou a vida toda assentado lá e não sabia que estava sentado em cima de um tesouro. E muitas vezes o que eu quero dizer com isso é que nós temos um tesouro, mas nós precisamos descobrir esse tesouro, e só o Espírito Santo de Deus é que revela a nós o tesouro de Deus. É Ele que mostra onde está o tesouro. E desde o Antigo Testamento, meus irmãos, a palavra de Deus diz que nós temos esse tesouro perto de nós. Diz Deuteronômio, capítulo 30, dos versos 11 a 14. Deus diz que esse tesouro não está encoberto. Diz o verso 11: porque este mandamento que hoje te ordeno não te é encoberto, e tampouco está longe de ti. Esse tesouro não está no céu, para dizeres: quem subirá por nós ao céu para que nos traga e nos faça ouvir para que cumpramos. Esse tesouro nem tampouco está além do mar, para dizer: quem passará por nós para além do mar para que nos traga e nos faça ouvir para que cumpramos. Esse tesouro, esta palavra, está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para cumprires. A revelação de Deus não está longe de nós, está bem pertinho de nós. Esse tesouro é a palavra de Deus. Não está no céu, não está do outro lado do mar, está na tua boca e no teu coração. E a Bíblia diz que se com o coração creres e com a boca confessares que Jesus é o Senhor, será salvo. Simples assim. Basta crer e confessar que Jesus é o Senhor e recebe o tesouro. Tem o tesouro. Esse é o tesouro de Deus, que esteve encoberto, mas que foi revelado.
E o Espírito Santo ensina os crentes. Diz o verso de número 12, nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer. Para que pudéssemos conhecer. Recebemos o Espírito que provém de Deus. E eu quero que você atente a isso. Nós recebemos o Espírito que provém de Deus para que pudéssemos conhecer. Você só conhece a salvação porque o Espírito Santo revela a você. Para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente. Irmãos, a Bíblia é uma riqueza. O Espírito Santo revela a nós o tesouro que é dado gratuitamente. Eu já falei uma vez aqui sobre dado gratuitamente. Parece um erro de português, uma redundância. Dado gratuito. Como é que é assim? Como é que é isso? Dado gratuito. Redundância, erro de linguagem. O que a Bíblia está deixando claro aqui é que esse tesouro é dado de graça. Totalmente de graça. Você não precisa fazer nada para ser salvo, não depende de você, é presente de Deus, é graça de Deus, e esta é a sabedoria de Deus, não a sabedoria do mundo, porque o que o mundo raciocina quando eu digo que a salvação é dado de graça? A gente imagina, se é de graça, não presta, não é assim que a gente pensa? Não é assim que a gente imagina? Você vai na loja comprar uma camisa lá e está lá na etiqueta, R$10. Você olha e diz, não, isso aqui é muito ruim. Aí você chega numa outra prateleira e está lá uma camisa, R$299. Você, opa, isso aqui deve ser bom. Não é assim que a gente tem ideia de valor? Então, quando a salvação, a Bíblia diz que a salvação é dado de graça. Todo mundo pode ser salvo. Por que não é então todo mundo salvo? Jesus diz por quê? Jesus diz que os homens amaram mais as trevas do que a luz. Os homens estão mais apaixonados pelas obras das trevas do que as obras da luz, e não aceitam o presente, a sabedoria de Deus, a graça de Deus, a revelação de Deus, que é aceitar a Jesus como Salvador. Então Jesus prometeu que o Espírito Santo nos ensinaria, nos guiaria e nos ensina através da sua palavra. O Espírito nos ensina, levando-nos a comparar as coisas espirituais com as espirituais. E é de suprema importância que os crentes tenham tempo para ler e para meditar na palavra de Deus. O Espírito Santo leva os crentes à maturidade espiritual. O não crente não entende, a sua mente não consegue captar a sabedoria de Deus. Ele não aceita a vontade de Deus, as coisas de Deus. Não entende porque elas se discernem espiritualmente. E ele não tem o Espírito Santo. Não aceita porque o Evangelho parece loucura para ele. O homem natural, que o homem sábio, segundo a este mundo, capítulo 1, aqui, verso 19, 1 Coríntios, capítulo 1, verso 19, porque está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios, e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Aleluia. O homem natural não consegue entender, ele não aceita as coisas de Deus. Na verdade, o que o mundo aplaude, o reino de Deus rejeita. Aquilo que o mundo diz que é certo, o reino de Deus diz está errado. Não, no reino de Deus não vale o politicamente correto. O crente julga, discerne todas as coisas, a vida espiritual e a sabedoria humana. Mas o homem não regenerado não discerne a vida do crente.
O homem espiritual entende as coisas do homem e as coisas de Deus. Ele julga tanto as coisas humanas como as coisas divinas. Ele tem a mente de Cristo, diz o texto aqui. Mas o que é espiritual discerne bem tudo. Verso 15, está no texto aí. Capítulo 2, verso 15. O que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque o que é espiritual discerne bem tudo? O que é espiritual conhece as coisas espirituais e conhece as coisas carnais. Quem é espiritual sabe o que é mundano. Quem é espiritual sabe aquilo que não provém de Deus. Tem um espírito qualquer ali, aquele que é espiritual já sabe, isso aqui não provém de Deus. Isso aqui não é de Deus, ele está discernindo. Mas o mundo não consegue discernir ele, porque não tem o Espírito de Deus. Então o crente não é discernido pelo mundo, não é entendido nem compreendido pelo mundo, mas o crente discerne o mundo, sabe o que é de Deus, sabe o que não é, conhece o mundo espiritual, conhece o mundo carnal. Nós somos bilíngue, meus irmãos. Nós conhecemos a língua humana e nós conhecemos a língua do céu. Nós temos a revelação do céu. Glória a Deus, a sabedoria de Deus. Então, rejeitar o Evangelho é rejeitar a sabedoria de Deus, a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo, pois aceitamos a proclamação da sabedoria de Deus, a cruz de Cristo. Para concluir, então, a mensagem da cruz não é deste mundo. A mensagem da cruz foi ordenada antes da fundação do mundo. A mensagem da cruz traz bênçãos para além deste mundo. Vai além. Esta é a pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho não é deste mundo. Ela foi ordenada antes da fundação do mundo e traz bênçãos para depois deste mundo, para além deste mundo. Esta é a bênção da pregação do Evangelho, a sabedoria de Deus. Vamos estar em pé, vamos orar ao Senhor nesta hora. Que o Evangelho de Cristo, a sabedoria de Deus, alcance a nossa vida, a nossa mente, e nós possamos compreender e discernir as coisas de Deus. Que a revelação de Deus seja dado a você, e você entenda o Evangelho de Cristo, entenda a sabedoria de Deus. Vamos orar pelo irmão Ronan e família, entregou seu dízimo à casa de Deus. E se mais alguém precisa de oração, vamos orar juntos. Seja qual for a sua necessidade, a sabedoria de Deus está conosco aqui esta noite. A revelação de Deus está conosco aqui, que é o Evangelho de Cristo. O Evangelho da bênção de Deus para as nossas vidas. Oremos. Senhor Jesus, eu estou na Tua presença, Senhor, e eu quero Te louvar. Porque a Tua sabedoria, Senhor, nos alcançou, a Tua graça nos alcançou e trouxe a nós bênçãos. Bênçãos, Senhor, que não é deste mundo. Bênçãos, Senhor, que foi ordenada antes da fundação do mundo. Bênçãos que vai para além deste mundo, Senhor. Pai, eu Te peço, forma, Senhor, a minha mente a cada dia. Meu Deus, pela presença do Teu Espírito, Senhor, para que possamos conhecer as insondáveis riquezas da Tua glória. Senhor, eu peço, Deus, pelo Teu povo, pela Tua igreja, Senhor. Deus vai trabalhando, Senhor, em nós, vai formando, Pai, pela sabedoria do Senhor, que possamos discernir tudo, conforme diz a Tua palavra, Senhor, porque aquele que é espiritual discerne bem tudo, Senhor, dá-nos discernimento espiritual. Trabalhe em nossa vida, Senhor, para conhecermos aquilo que provém de Ti e aquilo que não provém. Que tenhamos orientação e direção, Senhor, e alcancemos, Pai, este tesouro dado a nós gratuitamente por Sua graça. Ah, meu Senhor, eu Te louvo pela salvação. Era impossível a nós pelos nossos méritos, Senhor, pois somos pecadores.
Senhor, nós não temos direito nenhum à salvação, mas a tua graça nos alcançou e o teu Espírito nos revelou as profundezas de Deus. E hoje, Senhor, nós temos esta convicção em nós, pela tua presença, de que nós somos filhos de Deus. Meu Senhor, que esta convicção aumente em nossa vida a cada dia, Senhor. Que esta certeza, Pai, que esta sabedoria se multiplique no decorrer dos dias, para que tenhamos mais da Tua graça, mais da Tua presença, mais do Senhor. Ajuda-nos, Pai, por Tua bondade, por Tua misericórdia. Revela-nos, Senhor, a cada dia a Tua presença, a Tua glória, a Tua sabedoria. Meu Pai, trabalha em nós. Meu Deus, eu oro, Senhor, em favor de todos aqueles que aqui estão esta noite, Senhor, e das suas necessidades, das mãos que foram levantadas, o Senhor conhece, Pai. Senhor, o Espírito perscruta todas as coisas, o nosso coração, Senhor, então que o Teu Espírito, Senhor, habite em cada crente, de forma plena, Senhor, meu Deus, para que a Tua presença seja real, vivida, de forma constante, Senhor, em nós, Senhor, e que nós possamos andar na Tua presença e alcançar de Ti a sabedoria a cada dia. Dá-nos a Tua graça, Pai. Eu oro, certo da Tua presença conosco, crendo na Tua palavra. Eu Te agradeço pelas Tuas bênçãos e peço, Senhor, que o Senhor nos leve em paz aos nossos lares esta noite e que nos dê uma bênção, Senhor, de um sono tranquilo, meu Deus, e que o dia de amanhã, Senhor, nós possamos também, segundo a Tua graça, alcançarmos bondade e misericórdia do Senhor. Ajuda-nos no nosso trabalho, no nosso lar, na nossa família, nos nossos projetos. Tudo eu apresento a Ti, Senhor, e que possamos descansar seguros em Ti. É minha oração de gratidão, em nome de Jesus. Amém. Que a graça e paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todos. E dizemos juntos: Deus te abençoe, te dê uma noite de paz.